Há duas coisas que eu não discuto, que são, para mim, absolutamente cristalinas. Pelé foi o maior jogador de futebol de todos os tempos e continua a ser. 2 patamares acima dos pretendentes, que são geniais, mas que estão 2 patamares abaixo dele. E o Flamengo é campeão brasileiro de 87. O resto é resto. O campeão de 1987 não tem como errar, é rubro-negro. O campeão de 1987 não tem como errar, tem um camisa 10 chamado Zico. O Campeonato Brasileiro de 86 consegue ser pior que a Copa União Brasileira, o módulo amarelo, verde, branco, azul, fúcsia de 87. Só para lembrar, o Campeonato Brasileiro de 86 teve um monstruoso número de 48 times e o Sport do Recife ficou em 28º lugar. Não disputaria o Campeonato de 87 se o regulamento de 86 fosse cumprido, porque este determinava 24 clubes na primeira divisão de 87. Para resumir, passavam 32 para outra fase. Mas teve o jogo entre Joinville e Sergipe, que os pontos perdidos em campo por causa de um doping no jogador Carlos Alberto passaram para o Joinville. Com esse resultado, o Vasco seria eliminado, seria rebaixado. Entrou-se na justiça e conseguiram mais uma vaga. Em vez de se classificarem em 32 equipes dos 8 módulos, viraram 33. Para não fazer um campeonato estranho, ainda mais esdrúxulo com 33, subiram outros 3 convidados. O que era para ser 32 virou 36. Magicamente, o que faz a CBF? Descobre uma infração lá atrás, na primeira rodada, uma infração cometida pela Portuguesa. E tinha ido à Justiça Comum questionar, nada a ver com o jogo, mas questionar o destino de 10% das verbas, da arrecadação que tinha que ir para a federação local, para a Federação Paulista. Sport, Botafogo e Vitória passaram tranquilamente na primeira fase, que foi quando teve essa virada de mesa, onde o Vasco tinha caído, o Náutico tinha caído, o Santa Cruz tinha caído, mas acabou tendo uma virada de mesa e todos eles passaram. Só que na segunda fase, esses clubes tinham caído, se classificaram para a fase seguinte, eles ficaram dentro do Campeonato Brasileiro. E Sport, Vitória e Botafogo, que tinham passado na primeira fase sem virada, não ficaram. Ou seja, os primeiros tinham direito por causa da mudança do regulamento e os que caíram na segunda fase se sentiram prejudicados por causa da virada de mesa na primeira fase. A Justiça fez o quê? Todo mundo entrou no STJD na época, na Justiça Comum foi o Coritiba, Sport, Botafogo e Vitória entraram no STJD. Foi disputado mais no tapetão, mais fora de campo do que dentro de campo. Sem tirar o mérito do grande campeão que foi o São Paulo, de um ótimo vice-campeão que foi o Guarani, de um grande terceiro colocado que foi o América Carioca, e que não se esqueça de Guarani e América como a elite depois esquecida dos dois. Uma bagunça 86. O 86 consegue ser pior do que aquele campeonato de 79 com 94 clubes e pela bagunça jurídica mais fora do que dentro de campo, foi um campeonato horroroso e que também levaria ao descalabro que seria o campeonato de 87. E no início de 87, já passando bastante tempo, porque o campeonato de 86 ele só termina no ano seguinte, 32 clubes tiveram direito. Mas antes de a bola rolar, a desgovernança da CBF, a partir do seu presidente Otávio Pinto Guimarães, em julho de 87, quase que 2 meses antes de a bola supostamente rolar no Brasileiro de 87, o presidente da CBF diz o seguinte: a CBF não faria o Campeonato Brasileiro aquele ano porque não tinha dinheiro para fazer o campeonato. Então precisava deixar de disputar o Campeonato Brasileiro naquele ano. Aquilo para mim incomodou o meu ouvido. Os clubes também não tinham muito dinheiro, mas tinham muita vontade de mudar. E aí foi fundamental a presença de 2 dirigentes, principalmente. O presidente do Flamengo, Márcio Braga, e o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, que se reuniram, se juntaram a outros 11 clubes e formaram em julho ainda o famoso, para o bem e para o mal, Clube dos 13. Se não houvesse o Clube dos 13, muito provavelmente não seria viabilizado um bom campeonato nacional em 87. O que não significa dizer também que o Clube dos 13 fossem só vestais. E a minha sugestão era a união dos grandes clubes de futebol brasileiro. E o Márcio Braga diz, esse nome é muito grande.
Vamos dar um apelido para ele. Somos 12, Clube dos 12 e tal. Não, mas aí tem o pedido do Manuel Tubino, presidente do CND, que a gente deveria colocar um time do Nordeste. E o time do Nordeste mais afinado conosco é o Paulo Maracajá, que era deputado estadual e presidente do Bahia. Então vamos chamar o Bahia Clube dos 13 e tal, não sei o quê. Criamos o Clube dos 13. E assim nasceu o Clube dos 13. Nasceu, na verdade, como uma entidade disposta a valorizar o futebol brasileiro para os grandes clubes. Os clubes se reúnem para fundar o chamado Clube dos 13 e fazer uma Copa que eles deram o nome de Copa União, que seria o substituto do Campeonato Brasileiro. Com 16 clubes, os 12 clubes, os 13 clubes de maior torcida do país e mais 3 convidados. Nisso, você tem embutido uma revolução no futebol brasileiro e, como toda revolução, algumas injustiças. 2 clubes são injustiçados. O Guarani, que tinha sido vice-campeão brasileiro em 86, e o América do Rio, que havia terminado em 4º lugar. Num primeiro momento, o Clube dos 13 quis fazer uma competição com 16 clubes, entre os quais estaria o Guarani. Estaria o Guarani e o América aqui do Rio, pelo retrospecto técnico do campeonato anterior. O América tinha sido o 3º colocado. Só que nesse momento o Clube dos 13 decide se sentar para negociar com a CBF. E aí talvez tenha estado o grande erro. Em vez de impor uma liga independente, tiveram medo de ir às últimas consequências com uma liga pirata, então sentam para negociar com a CBF. A CBF diz, ora, façam um campeonato com 16, muito bem, os 13, muito bem, mais 3. Agora, vamos ser um pouquinho mais políticos na hora de escolher os 3. É preciso haver um clube do Sul, é preciso haver um clube do Centro-Oeste e é preciso haver um clube do Nordeste. Isso nunca é formulado dessa maneira, mas o recado era, já tem Carioca e Paulista demais aí. Corta Guarani, corta América. E como, no fundo, nenhum dos 13 clubes tinha comissão ser advogado do Guarani ou do América, eles acabam aceitando esse trato com a CBF, na expectativa de que ela fosse legalizar a Copa União. A ideia era realmente fazer jogos entre nós e depois criar mecanismos, com o passar do tempo, de acesso e descenso. Mas 87 e 88 a ideia era não mexer nos 13, era deixar os 13. Aí começou uma série de pressões, etc. O Antônio Carlos Magalhães era ministro da Comunicação, ligou, queria colocar-se o Vitória, como é que estava o Bahia, não estava o Vitória. Aí começou uma discussão, o Guarani reclamou que era campeão brasileiro e não estava pondo o Guarani. A CBF engoliu, porque não tinha o que fazer, até porque foram vendidos patrocínios para a Varig, para a Coca-Cola e a Rede Globo comprou o torneio. Ou seja, estava tudo feito, tudo preparado. Ao perceber o sucesso da Copa União, o senhor Nabi Abichedi, vice-presidente da CBF, então, inventou o tal do Campeonato Brasileiro com módulos, amarelo, vermelho, verde, azul. E do que era aquela bagunça, aquela quizomba jurídica, o brasileiro tinha gente com direitos meio que adquiridos. O campeonato anterior de 86 teve 80 clubes, o que se condicionava a ser uma primeira divisão, uma divisão de elite para 87, no mínimo teria uns 24. E os caras falando no campeonato de 13. Então não tinha como matematicamente acomodar todos os interesses. A CBF, ela não chega ali só porque estava o sucesso, também. Mas ela chega pressionada pelos outros 16 clubes que também tinham o direito de jogar competição. Tipo, tinham o direito, não tinha como simplesmente o Clube dos 13 chegar e fazer uma competição, escolher os 16 times sem critério. O Coritiba tinha sido 44º no ano anterior. 3 times do módulo amarelo tinham ficado à frente do Flamengo, que seria o campeão do módulo verde. O Guarani, esse aí para mim acaba a discussão. Vice-campeão brasileiro de 86, não entrou no módulo verde. Nós resolvemos delegar ao Eurico Miranda a nossa representatividade na CBF para cuidar do Campeonato Brasileiro de 87. E dentro do espírito que nós já tínhamos discutido entre nós. O Eurico foi para a CBF, representando-nos, e chegando lá ele acabou assinando um acordo com o Nabi Abichedi, que era o diretor de futebol da CBF, era vice do Otávio Pinto, mas era quem mandava no futebol.
E o Eurico explica isso, que eu fazia aquilo, não teria campeonato. Foram incluídos mais 3 clubes no nosso grupo e criaram mais 16 clubes no outro grupo. Criou-se o módulo verde, o módulo amarelo e criou-se um cruzamento lá no fim. O campeão e vice do módulo verde com o campeão e vice do módulo amarelo cruzando alternativamente. Nós reunimos entre nós e dissemos, nós não vamos cruzar coisa nenhuma. Para nós, o campeão brasileiro de 87 será quem sair desse módulo verde. Ele pode ter feito o jogo duplo. Ele sempre disse que não, ele foi pela cabeça dele, independente do que pensava o Clube dos 13, mas ele também sempre divulgou e sempre defendeu, e até hoje defende 30 anos depois, o Eurico Miranda, que ou ele assinava o regulamento daquele jeito, com o cruzamento dos módulos, com a definição do campeão brasileiro depois desse cruzamento e a definição dos 2 brasileiros depois desse cruzamento, ou não haveria Copa União, não haveria o módulo verde. É uma tese defensável. O Eurico traiu o grupo porque ele não foi com mandato para aderir. Ele foi para dizer que a posição do Clube dos 13 era aquela, intransigente, inflexível. Não vai haver cruzamento. Mas chegou lá, ele, para ser simpático, assinou, porque tanto faz como tanto fez. Esses caras não têm a menor importância. Isso é a segunda divisão, entendeu? Era isso que ele achava. E eu entrevistei o Eurico. A versão dele é que ele, Eurico Miranda, jamais aceitou ser mandado a reunião nenhuma como pau mandado de ninguém. Ele só é mandado para reuniões para decidir. O Eurico, enfim, a gente conhece como funciona o Eurico, um sujeito que tem um amor próprio muito grande. Né? E a versão dele é essa, olha, por mim eu só vou a uma reunião com autonomia para decidir. Portanto, decidi o que eu achava melhor. A versão de Márcio Braga e Juca Kfouri, que participavam dos acontecimentos desde o começo, eles usam a palavra traição. O Eurico nos traiu. Depois que nós ficamos sabendo que ele tinha assinado. Na verdade, cada um tem o seu jeito de ser. O Eurico sempre foi uma pessoa polêmica. Ele foi lá, o que ele nos disse, temos que acreditar nele, o que ele nos disse foi o seguinte, ou ele assinava aquilo, ou a CBF não homologava e impedia a realização de todos os jogos na justiça, etc, etc, etc. Ele ameaçou desfiliar os clubes. Se você desfilia os clubes, você perde a vinculação do atleta, você perde todos os atletas que estão sob contrato. Então a ameaça da CBF foi muito forte. Veja, foram todos os pequenos golpes que a CBF foi dando para tentar legitimar uma situação que a própria CBF criou com a Copa União pronta. A CBF vai à FIFA e a FIFA expulsa os clubes que se revoltaram. Aí te pergunto de novo, embora seja eu o entrevistado. Imagine você uma reunião da Assembleia da FIFA. Olha, há uma revolta lá no Brasil, temos que expulsar os clubes revoltantes que se insurgiram contra a Confederação Brasileira de Futebol. Tá? Aí o chinês pergunta, que clubes são esses? Peraí, o Santos é aquele time que o Pelé jogou? É, sim, senhor. O Flamengo é o clube mais popular do Brasil, onde joga o Zico? É, sim, senhor. O Botafogo é aquele time onde jogou o Garrincha? Sim, senhor. O São Paulo é o time, um dos times de maior torcida de São Paulo? O Corinthians é o de mais torcida de São Paulo? É, sim, senhor. Esses nós vamos expulsar? Não. Quais ficam? Fica o Guarani, quem? O Sport, quem? O Joinville, quem? Entendeu? Óbvio que não expulsariam. Óbvio que não. Iam expulsar exatamente aqueles clubes que cediam jogadores para a seleção brasileira. Quantos jogadores do Sport de 1987 vestiram a camisa da seleção brasileira? E quantos do Flamengo? Citei para você a escalação, todos eles. Essa ameaça nós ficamos sabendo que foi um fato, que o Nabi ameaçou. E aí o Eurico, para contemporizar, assinou o tal do cruzamento, que nós não gostamos, tanto que nós dissemos que não íamos fazer o cruzamento. Inclusive o Eurico votou por não fazer o cruzamento. A decisão de não fazer o cruzamento foi unânime. E o Eurico, durante algum tempo, lá atrás, reconhecia o Flamengo como campeão brasileiro. Hoje ele não reconhece mais. Tem gravações, vou buscar nos arquivos, que ele reconhece.
Hoje a gente diz que o Flamengo não é campeão coisa nenhuma. Veja bem, vou te falar com toda clareza, aí respondo muito por mim, né? E pela revista que eu dirigia, que era a revista de futebol no Brasil. O módulo amarelo não existia, nem o azul, nem o branco, só existia o módulo verde. A cobertura era do módulo verde, era onde havia os grandes clássicos do futebol brasileiro, né? Então, não se dava a menor pelota. Mas aí com uma condição absurda que inclusive justifica todas as vitórias na justiça do esporte a partir de 1990 e do trânsito julgado da situação de 94 para cá, que é estipulamento quando foi estipulado o regulamento do Campeonato Brasileiro. Oficialmente, no papel, e isso é usado na justiça, principalmente na justiça comum, em todas as goleadas do esporte contra o Flamengo, no dia 28 de agosto de 1987 foi definido o regulamento para o Brasileiro de 87. E nesse regulamento definido está o cruzamento entre os 2 primeiros do módulo verde, o que seria elite, contra os 2 primeiros do módulo amarelo. Mais para frente, Flamengo Internacional, Sport e Guarani. E esse regulamento, esse cruzamento dos módulos, que foi definido em janeiro de 88 janeiro para fevereiro de 88, sairia não só o campeão brasileiro, o detentor dessa aqui, da Taça das Bolinhas, mas também os 2 representantes brasileiros na Libertadores da América de 88. E isso o Clube dos 13 em momento algum queria, mas estava estipulado no regulamento. E o mais absurdo ainda, esse regulamento só foi dado a conhecer ao público e a esmagadora maioria dos próprios clubes, inclusive, claro, os 13 do Clube dos 13, que faziam parte dos 16 do módulo verde, o módulo da elite com ou sem aspas, com 30 minutos da bola rolando do primeiro jogo no Pacaembu, Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Ou seja, os clubes só souberam do regulamento da Copa União de 87, do Brasileiro módulo verde, módulo amarelo, de todas as divisões e quantas divisões no futebol nacional em 87, com 30 minutos de bola rolando. Só que oficialmente, ou oficiosamente, o regulamento estava estipulado desde 28 de agosto. Ou seja, praticamente 10 dias depois é que foi divulgado o regulamento. Numa época que se divulgava por fax, ou por telex ainda, até antes do fax, por telex. E os clubes não sabiam. Então como é que se começa um campeonato sem regulamento? A CBF, na calada da noite, impõe um regulamento seu que diz o seguinte: olha, isso que está acontecendo aí é só um módulo de um campeonato mais amplo que eu criei aqui, que vai ter, enfim, 4 módulos. E, detalhe fundamental, os 2 primeiros, o campeão e o vice dessa Copa União, mais o campeão e o vice do módulo amarelo, com 16 clubes menores que eu criei aqui, vão ter que se enfrentar num quadrangular final para decidir quem é o campeão brasileiro. Imediatamente os grandes clubes se revoltam. Anos depois, um juiz pernambucano que vai decidir a causa diz: mas eles nunca reclamaram. Mentira. 8 de setembro, 3 dias antes de o campeonato começar, foi feita essa reunião que definiu o seguinte: o módulo verde ele seria realizado da forma como foi proposta com aqueles 16 clubes, ou seja, não haveria uma mistura de grupos, foi uma condição imposta do verde, porém o amarelo aceitou o cruzamento. E por que o verde também aceita o cruzamento? Porque se não existe o cruzamento, o amarelo seria a segunda divisão. Porque não seria outro campeonato. Se não existisse o cruzamento, o campeonato seria a segunda divisão. E se o campeonato fosse a segunda divisão, esses 16 clubes poderiam acionar a justiça, porque eu tenho o direito de participar da primeira divisão. Então o cruzamento, ele validou a primeira divisão com as 32 equipes. Não havia receio nenhum, ninguém chamava de segunda divisão. O Campeonato Brasileiro era a Copa União, e a Copa União era o módulo verde, ponto. Ali era o Campeonato Brasileiro, o resto não era Campeonato Brasileiro. Ponto, simples assim. A gente não se envolvia com a parte política, não. A gente sabia que estava com problema desde o momento que a competição começou a ser realizada e se chegou a um acordo. A nossa preocupação era estar bem preparado para poder vencer as dificuldades nos jogos, porque todo clássico é complicado. Então, você podia perder 2 jogos, mas sabia que o adversário poderia perder também e você tinha a chance de se recuperar. Então, foram jogos dificílimos e acho que foi bacana, foi inesquecível participar daquela competição. Para nós, jogadores, é uma coisa. Para nós, a gente está disputando o Campeonato Brasileiro. Módulo amarelo, módulo verde, para nós era o Campeonato Brasileiro. Para nós não tinha essa diferença. Para dirigente, como você falou, podia ter. Mas para nós, jogadores, a gente estava disputando o Campeonato Brasileiro. O que falava para nós é que o Campeonato Brasileiro foi dividido em 2 módulos.
o verde e o amarelo e no final seria uma disputa para ver quem seria o campeão brasileiro. Quem passar para nós era isso. Foi a imposição do amarelo que o verde aceitou, mesmo que internamente o grupo tivesse acordado que não disputaria aquele quadrangular. Talvez por uma questão da época, de como era o futebol feito na época, de que a opinião popular ou derrubaria na justiça, porque até aconteceu. Mas, quando tem a final do módulo verde, o Flamengo ganha a Copa União, recebe um troféu feito especialmente para aquela edição, não era um troféu oficial da CBF. O Flamengo se declarou campeão brasileiro. Jornais do Rio, de São Paulo, declararam o Flamengo como tetracampeão brasileiro na ocasião. Só que, no Recife, isso não aconteceu, a cobertura continuou. Inclusive, no mesmo dia que tem Sport e Guarani, no 11-11. Aí é tal história, né? Quer dizer, claro que é sempre, aí tem a visão, digamos, parcial, né, de quem mora em São Paulo e que, vamos dizer, é mais influenciado pela imprensa do eixo Rio-São Paulo, né? Mas os jornais importantes do país, ninguém punha em dúvida que o Clube dos 13 estava certo. Ninguém punha em dúvida. Uma decisão por pênalti que empata realmente foi um erro grande do Sport, mas o objetivo era o seguinte: os 2 primeiros do verde e os 2 primeiros do amarelo disputariam o quadrangular final. Então, ser campeão do amarelo ou ser campeão do módulo verde era irrelevante. Era irrelevante. Então, o Sport e Guarani tentaram decidir o amarelo, mas quando foi batendo pênalti, estava em 11-11, os presidentes em campo, que era uma coisa na época, não é que eles invadiram, não, porque na época os presidentes, os dirigentes podiam ter acesso até ao banco de reservas para acompanhar o jogo. Os presidentes de Sport e Guarani decidiram encerrar para mostrar que aquilo não valia, que aquilo não era a final. A final ainda estava por acontecer. Não existia. Não é nem dizer que era tratado... Mas era no mínimo curioso. Era curioso, mas nem é o caso de dizer que era tratado como se fosse a segunda divisão. Porque nem isso era. Nem isso era. Era um torneio paralelo que a CBF estava fazendo, que ela chamava de módulo amarelo. Porque o módulo amarelo a gente conseguiu aquela proeza mais uma histórica de empatar a disputa de pênalti na decisão do módulo amarelo na Ilha do Retiro. Guarani e Sport empataram por 11-11, decidiram largar o campeonato até como estratégia, digamos, jurídicas, dá para usar como estratégia o termo, porque eles demonstravam, ao não decidir o módulo amarelo no finalzinho de 87, que o que de fato importava para Guarani Sport, para o pessoal que vinha do módulo amarelo, a segunda divisão com aspas ou sem aspas, que o que valia mesmo para definir a Copa União de 87 e o detentor desta Taça das Bolinhas, seria o quadrangular final no começo de 88. O que aconteceu foi o seguinte: foram batidos 11 pênaltis. Num conversar com o Homero Lacerda, o presidente do Guarani, o Guarani saiu de campo. E naquela época, o time que saísse de campo era considerado perdedor. Então, como o Guarani saiu de campo, ele foi considerado perdedor nessa final do módulo amarelo. A partida normal foi 3-0 para o Sport. O Sport tinha perdido em Campinas de 2-0 e tinha que ter a prorrogação. A prorrogação foi 0-0 e partimos para os pênaltis. Os 2 times bateram os 11 pênaltis e empataram em 10-10, porque na primeira série de 5, cada um perdeu 1. Aí eu fui chamado pelo capitão do Sport, o jogador Betão, e fui chamado pelo capitão do Guarani na época, o Ricardo Rocha. E eles me disseram que iam bater o 12º pênalti cada equipe, e que se eles marcassem, os 2 seriam campeões. Tanto o Sport seria o campeão, como o Guarani. Eu tive que aguardar 15 minutos iniciais depois da 12ª cobrança de pênalti, que foi empate, e também mais 15 minutos, a Ilha do Retiro superlotada, comandante do policiamento me pedindo para encerrar, mas eu não podia deixar de cumprir, porque um dos 2 times podia voltar e ter problema mais tarde. E por isso eu fiz meu relatório e encaminhei esse relatório para a CBF. A CBF
e julgando lá a assessoria jurídica, achou incompetente para dizer quem seria o campeão e quem seria o vice. Então o presidente da CBF, na época que eu tomei conhecimento, mandou chamar os 2 capitães. E os 2 presidentes das equipes do Sport e do Guarani. E ele sugeriu que o Sport, que tinha o maior número de pontos em todo o campeonato brasileiro, ficaria em primeiro lugar e o Guarani em segundo. E os 2 presidentes, tanto do Sport como concordaram. E aí, quando houve o Conselho Arbitral em janeiro de 88 para ratificar o regulamento, deu a vitória pelo voto qualitativo do Clube dos 13. Só que eu também entendo uma questão de bom senso que para você mudar o regulamento só se houvesse unanimidade. E é claro que pelo menos o Sport, somando os 16 do módulo verde e os 16 do módulo amarelo, bastaria o Sport para dizer, junto com o Guarani, Náutico e mais 2 ou 3 clubes, que não haveria unanimidade. Então o regulamento teria que ser aquele. Então, no fundo, tudo começou errado. E como tudo começou errado, cada parte tem um pouquinho de acerto. Mas é impressionante o que Flamengo, o Inter, o Sport mesmo, o Guarani, CBF, Clube dos 13, o Papa, Dalai Lama, Madre Teresa, todo mundo errou. Nunca se errou tanto fora de campo como se errou em 87. Então, até porque são tantas as coisas erradas, tantas questões na justiça comum que devem se discutir, e ainda mais a justiça esportiva, entre os termos de legalidade e de legitimidade, que eu acho que a solução melhor, mais salomônica, mais mureteira, mas ao mesmo tempo mais de bom senso e equilibrada, seria dar tanto ao Flamengo quanto ao Sport esta taça das bolinhas. Se bobear até rachar no meio. Então a CBF marcou o quadrangular e Flamengo e Internacional perderam o WO. O famoso jogo que não existiu entre Sport e Flamengo teria sido em 27 de janeiro, na Ilha do Retiro. Teve árbitro, capitão, esperado 30 minutos em campo, teve torcida do Sport, 38 pessoas sabendo que o Flamengo não ia aparecer, apareceram, compraram o ingresso e entraram na Ilha do Retiro com bandeira e ficaram lá na arquibancada da ilha, mesmo sabendo que o Flamengo não jogaria. E o árbitro esperou, e assim foi também com o Internacional. Detalhe, o Sport estava jogando com o Guarani, com o Flamengo no WO, no brinco de ouro, o Guarani estava também ganhando o WO do Inter. E aí vai até o quadrangular, onde tem Guarani e Sport, o Sport vence de 1-0, 1-1 em Campinas, 1-0 na Ilha do Retiro, gol de Marco Antônio de cabeça, e vence essa competição. Porém, como era tudo aquela questão judicial no liminar, depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, o Sport entra com uma ação ordinária declaratória na Justiça Comum, para que porque a Justiça Desportiva não estava querendo reconhecer. Como a posição dos clubes da Copa União, do Clube dos 13, era uma posição intransigente no sentido de que não faria o cruzamento, porque seria recuar em relação a uma posição. Eu lembro, a CBF havia desistido de fazer o Campeonato Brasileiro. Só foi fazer quando percebeu o sucesso da Copa União e quis pegar algumas migalhas. Mas veja, exatamente, porque não tinha dinheiro para organizar, né? Mas não teve peito, por exemplo, de impedir que os árbitros, sob seu guarda-chuva, apitassem os jogos da Copa União. Porque para nós o Campeonato Brasileiro era nós 13. Era o nós do módulo verde. Nós não consideramos, nós não disputamos com o módulo amarelo. Fecharam a questão, a gente não vai fazer esse cruzamento, a gente não queria esse cruzamento que está no regulamento, que a gente só conheceu com a bola rolando. Isso é coisa do Eurico Miranda, é coisa do Nabi Abichedi, a gente não quer. Então, não é porque foi o Flamengo que não quis e o Internacional que não quis o cruzamento com o Guarani e Sport que vinham do módulo amarelo. Se fosse Vasco e Cruzeiro, se fosse Corinthians e Botafogo, nenhum deles, dos clubes dos 13, iria disputar quadrangular. Foi uma decisão conjunta. A simples decisão de que, quando chegar o quadrangular, a gente não vai jogar e pronto. Mas assim, se tinha um regulamento, eu já vi o regulamento, inclusive, ele é muito claro. Se o regulamento foi assinado antes, se o regulamento foi publicado, foi assinado tudo, assim, não tinha para quem não jogar. Foi um grande vacilo que o Flamengo deu. Era um time tecnicamente melhor? Era. No papel, era. Mas é o que eu sempre falo. Um ano antes, o Flamengo perdeu do Central de Caruaru no Campeonato Brasileiro. Foi a última vez que Pernambuco teve 4 clubes na primeira divisão. O Central de Caruaru ganhou do Flamengo 2-1 no Lacerdão. No ano seguinte, Flamengo e Sport se encontraram no Brasileiro. Foi um jogo duríssimo. O Flamengo venceu, foi o jogo do Maracanã. Foi um jogo complicadíssimo. E o Sport tinha um pouco da base ainda e o Flamengo também. Então, assim, o Inter ganhou do Barcelona na final do Mundial de 2006. Você não pode chegar a futebol. Isso aqui é um esporte que a gente
Você pode chegar e dizer, esse ganharia desse. A chance era grande? Era, mas podia ter ido para campo, tirar essa dúvida. Mas Flamengo e Inter, a essa altura, achavam que a questão seria decidida na justiça desportiva, que era o âmbito competente para decidir uma questão dessa. E quando a justiça desportiva se pronuncia, em meados do ano, ela dá grande causa ao Flamengo e ao Internacional, né? Manda a CBF voltar atrás na homologação do título do esporte. Mas nessa altura, tanto os grandes clubes, digo, enquanto corria esse quadrangular da CBF, tanto os grandes clubes quanto a torcida estavam em outra. Na data em que a CBF marcou o primeiro jogo que deveria ter sido do Flamengo nesse quadrangular, o Flamengo está fazendo um jogo de comemoração pelo tetracampeonato contra a seleção da Costa do Marfim. Internacional e Flamengo, eles não quiseram disputar. Tanto que as partidas foi WO. Eles não foram para o jogo. Nós entramos em campo, o juiz, esperamos dar o tempo que era necessário para dar o WO e o Internacional e o Flamengo não compareceram, nem para jogar contra o Sport, nem contra o Guarani. A gente tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, em primeiro lugar, foram os presidentes dos clubes dos 13 que decidiram que o campeão ia sair daí. E eu acho normal isso, porque a equipe que disputa a Série A, obviamente, ela vai jogar sempre contra os grandes. E no momento que se disputa uma Série B, a competição ela é forte, ela é pegada, mas não como uma Série A. Na verdade, quando nós ganhamos ganhamos o título em cima do Internacional, o grupo pediu até para o nosso presidente, que na época era o Márcio Braga, para a gente jogar contra o Sport. Mas ele tinha um acordo do Clube dos 13 que não era para jogar. Nós, jogadores, nós jogaríamos sem problema algum. Mas o campeão, independente de qualquer coisa, o campeão é dentro das 4 linhas, dentro do campo. E o Flamengo conquistou esse título dentro das 4 linhas. Cara, a gente queria jogar, entendeu? A gente queria jogar contra Flamengo, entendeu? Porque a gente estava muito bem nesse ano. O Sport estava bem, a gente confiava em nós. Então a gente queria jogar. A gente sentiu por não ter jogado, entendeu? E aí a Ilha do Retiro estava lotada. Então a gente queria jogar. Era uma decisão política, né? Aquela guerra entre os dirigentes que se reuniram, né, para criar o Clube dos 13 e organizar um campeonato que a CBF não tinha competência naquela época. Foi uma indecisão deles, porque eles não acreditavam que se eles tivessem fé que ele era o melhor do Brasil, porque eles não vieram jogar com a gente, para mostrar que era o melhor e ganhar pra gente. Então eles ficaram um pouco temerosos de perder e de mostrar que realmente ele não era o melhor. E nós que mostramos que nós somos melhores, fomos a campos e fomos campeões. Você já ouviu falar no goleiro Zé Carlos? Certamente sim. Do lateral Leandro, que o Tele dizia ter sido o maior lateral que ele viu jogar. Do Jorginho, campeão do mundo. Do Edinho, você já ouviu falar também. Do Leonardo, já ouviu falar também. Do Andrade. Do Zico Verdadeiro. Do Zinho. Do Bebeto. Do Renato Gaúcho. Esse era o time do Flamengo. Então é brincadeira querer comparar e dizer que o Flamengo teve medo de jogar com o Sport. É claro que em 2 jogos tudo poderia acontecer como só ia acontecer no futebol. Não tinha menor sentido haver qualquer tipo de cruzamento. Até brinco, né? Agora, quantas seleções importantes ficaram fora da Copa do Mundo? Será que a FIFA vai organizar outra competição nos Estados Unidos, com Holanda, com Itália, com Paraguai, com Chile, e vai cruzar com quem vencer na Rússia quanto que vencer nos Estados Unidos? Então, eu acho ridículo esse tipo de comparação, esse tipo de cruzamento. Eu acho que é inaceitável quando a gente sabe que a nata do futebol brasileiro estava ali disputando a Copa União. Então também nos foi vendido, no termo de torcedores, até cidadãos e consumidores, que a Copa União era o campeonato. E era só ver quem disputava a Copa União que você imaginava que aquilo era a primeira divisão e só viu outro módulo que aquilo não era a primeira divisão. Então realmente muito mais importante, muito mais badalado foi a Copa União. E foi um campeonato muito bom, com grande média de público, porque eram praticamente só clássicos, né? Ou a maioria dos clássicos na Copa União, no módulo verde, enquanto no módulo amarelo realmente era menos qualidade, menos público também,
não só na decisão do módulo verde, como também seria pela bagunça do cruzamento dos grupos na decisão a partir de janeiro de 88, inclusive com 2 rodadas com WO, mas o primeiro jogo, que seria a terceira rodada do quadrangular decisivo em 88, no Brinco de Ouro entre Guarani e Sport, um empate por 1-1 em pênaltis também, coincidentemente, tinha um pouco mais de 4 mil torcedores no Brinco de Ouro em Campinas. Afinal, se eu olhar no Bordeiro, na Ilha do Retiro, o jogo que o Sport venceu por 1-0, gol do zagueiro Marco Antônio de cabeça, oficialmente eram 26 mil torcedores. Mas na prática estava hiperlotado a Ilha do Retiro. Então foi uma bagunça, está tudo errado, mas realmente, em termos práticos, se você pensar, e mesmo o torcedor do Sport, o torcedor do Guarani, do América, e todos que participaram do módulo amarelo ou não jogaram a segunda divisão, com aspas ou não, o campeonato mais importante é evidente, o mais badalado é evidente, era a Copa União, era o módulo verde, o módulo que o Flamengo venceu. Mas aí o que se trata é do seguinte, é do embate entre o legal e o legítimo. Um grande jurista uruguaio, Eduardo Couture, dizia o seguinte, que a gente sempre deve seguir o direito, mas se um dia a gente encontrar uma contradição entre o que é justo e o que é legal, entre a justiça e o legal, fique com o que é justo, fique com a justiça. Então eu não discuto que legalmente, por todas as tramóias que são conhecidas do futebol brasileiro, o título é do Sport, a legitimidade do título é do Flamengo. O Brasil viu o título do Flamengo, comemorou o título do Flamengo. O resto é invenção. Mas, até do ponto de vista legal, o Conselho Nacional dos Desportos de então, presidido pelo professor Manuel Tubino, declarou o Flamengo campeão. Então, agora aí entra essa coisa da justiça esportiva, vai dar no STF. O STF, se meter nisso, tem mais o que fazer. Não é à toa que está tão gozando de pouca credibilidade no país, né, por todas as artimanhas e armações que tem havido lá. E a CBF queria cruzar, nós tínhamos combinado não cruzar, os nossos dois, do nosso modo, resolveram não cruzar e a CBF declarou o Sport campeão. Mas para mim, e para quem viveu aquele momento de criação de um momento novo no futebol, o campeão brasileiro de 87 foi o Flamengo. O Flamengo tem o direito de se achar campeão, de lutar, isso aí eu não tiro do Flamengo não, embora discorde. Teve a oportunidade, escolheu um caminho errado e não conseguiu reverter. Agora, parte da imprensa, sim, porque na época essas decisões elas foram publicadas nos principais jornais. E eu não me refiro ao Diário de Pernambuco, ao Jornal do Comércio. Elas saíram no Jornal do Brasil, saíram no Estadão, saíram na Folha de São Paulo. Elas estavam lá ao alcance de quem quisesse se informar. Então mas passado aquele tempo, quantas vezes já não se falou até hoje? Hoje menos, justamente por causa do acesso à informação, mas quantas vezes não se falou que o regulamento foi modificado durante a competição? Assim, se isso fosse uma verdade, enfraquece o pleito do Sport. Porque, tu ganhasse um campeonato que mudou no meio da competição, o outro já estava certo, mas isso não é verdade. Mas o campeonato o regulamento foi decidido antes. Então, alguns mitos foram feitos. O Flamengo tinha vários jogadores da seleção brasileira e o Sport nenhum. Que critério é esse? Isso não é critério para decidir se um é campeão ou outro não é campeão. Você tem que seguir uma fórmula proposta. A fórmula foi proposta, a fórmula foi aceita. Se os integrantes do Clube dos 13 decidiram não topar, eles compraram a briga. Mas você pode perder uma briga. Eu podia ter jogado em outro clube, eu poderia só estar opinando hoje aqui, eu iria opinar a favor do Flamengo. Futebol se ganha dentro das 4 linhas, entendeu? Futebol se ganha dentro das 4 linhas, com todo o respeito ao esporte. Eu queria ver o pessoal do esporte se fosse o inverso, o que eles iriam falar também. Então, fiquei feliz em participar daquele grupo do Flamengo. Volto a repetir, futebol, naquela época, na época de hoje, se ganha dentro das 4 linhas. Fora das 4 linhas, fica para os incompetentes, entendeu? Futebol é para quem tem talento, e o talento é disputado dentro das 4 linhas. São 3 coisas que não se discute: religião, política e futebol. Mas não adianta vir falar comigo porque eu tenho jornal, eu tenho televisão, eu tenho foto, eu tenho a foto com troféu. Vai perder tempo, porque eu sou campeão brasileiro de 87. Eu sou campeão brasileiro. Reconheço a importância do esporte, a importância do Guarani naquela oportunidade, mas o campeão brasileiro é o Flamengo. Não, assim, para mim, como jogador, como atleta e como pessoa, é muito bom você fazer parte
de uma história de um clube do tamanho do esporte. Porque tá lá, isso ninguém vai tirar. Você chega em Recife, você vai na ilha, tá lá, campeão brasileiro de 87. Então essa história ninguém vai apagar. Se Flamengo for recorrer, não adianta. Eu fui campeão brasileiro. O campeão de 87 é o Flamengo. O pleito do Flamengo é ser campeão brasileiro junto ao esporte. Não é tirar o esporte da história e o Flamengo ser o campeão. É ser um campeão paralelo. E se isso acontecer, significaria que foram disputados 2 campeonatos. O Campeonato Brasileiro e a Copa União. Essa é a leitura da situação do Flamengo. Mas não foi a situação, inclusive a sentença judicial do esporte deixa isso claro. O Flamengo disputou um grupo, o Grupo Verde, o Módulo Verde do Campeonato do Esporte, que previa um quadrangular final não realizado, aliás, realizado, mas com WO por causa do clube. Então, não cabe 2 campeões brasileiros em 87. Cabe um, que é o Esporte Clube do Recife. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Renato Gaúcho, Bebeto, Zinho. Aí tá respondido quem é e por quê. Flávio, Betão, Estevam, Marco Antônio, Macaé, Rogério, Ribamar, Zico, Robertinho, Nando e Neco. Essa é a equipe campeã brasileira de 87. Tem que aceitar, né? Fazer o quê? E ainda que alguém fale, mas o Sport é campeão de fato, o Flamengo é de direito. Não, o Sport é o campeão de fato e de direito. Ele jogou a competição, ele entrou em campo no WO, porque ele podia ter perdido o Flamengo, mas ele estava lá em campo. Se o Flamengo quisesse jogar, poderia ter jogado. Veja, há certas coisas que hoje em dia eu não discuto mais. Até porque as gerações vão se sucedendo e quem não assistiu aquilo, quem não estava vivo, quem começou a gostar de futebol depois daquilo, né, precisa ter informação como esse documentário está tratando de fazer, mas fica nessa discussão do que é legal, do que é legal, do que é legal, que é tudo que futebol se resolve dentro de campo, que é tudo que não importa. Né? Isso serve para viradas de mesa de times que deviam jogar a segunda divisão e não jogaram, serve para tanta bandalheira, né, como caracteriza o futebol brasileiro. Então, há 2 coisas que eu não discuto, que são para mim absolutamente cristalinas. Pelé foi o maior jogador de futebol de todos os tempos e continua a ser. 2 patamares acima dos pretendentes, que são geniais, mas que estão 2 patamares abaixo dele. Maradona, Messi, Garrincha, Cruyff, Rivelino, Didi, Zidane, Cristiano Ronaldo, enfim. E o Flamengo é campeão brasileiro de 87. O resto é resto. O campeão de 1987 não tem como errar, é rubro-negro. O campeão de 1987 não tem como errar, tem um camisa 10 chamado Zico.